Listas de doenças que caracteriza aí uma pessoa com deficiência, vídeo importantíssimo. Tenho certeza que talvez você nunca tenha visto um vídeo como esse, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas sim, tem uma lista de doenças aí trazida da nossa legislação que enquadra a pessoa como deficiência. Então vou trazer para você e é importantíssimo você acompanhar, porque no direito previdenciário você tem a possibilidade de solicitar aí a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por tempo de contribuição, seja por idade. E por que isso me ajuda, doutor? Porque depois da reforma da Previdência, a aposentadoria da pessoa com deficiência não teve alteração. Então, ou seja, você não vai precisar comprovar uma idade mínima para aposentar. Vai receber aí 80% das maiores contribuições, a gente já está discutindo isso. E ainda aposentadoria por idade também, você aposenta muito mais cedo nessa modalidade de aposentadoria, tá? Então é importantíssimo. Mais importante do que isso é inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nada, nem conteúdo importante como esse, tá bom? Então vamos lá para a tela, vamos aprender, vamos direto ao ponto para você identificar aí quais são as doenças que se enquadram aí uma pessoa com deficiência e aí depois a gente vai trabalhar isso de uma forma mais detalhada e eu vou te explicar direitinho como isso se aplica em direito previdenciário, beleza? Vamos lá, olha só, vem para a tela com a gente. Então aqui, pessoal, eu estou entrando aqui no documento, né, do Ministério do Trabalho. Se você quiser esse documento aqui, se você quiser ter acesso a ele, eu vou deixar ele aqui no link da descrição. Então aqui na descrição do vídeo, né, você vai abrir lá, vai ter a descrição, basta você clicar no link que você vai conseguir abrir esse documento, emitido aí pelo Ministério do Trabalho, e ele da divisão, né, da divisão de fiscalização para a inclusão de pessoas com deficiência e combate à discriminação no trabalho. Então, o que ele traz aqui, pessoal? Primeiro, né, o enquadramento das pessoas com deficiência e reabilitada. Aí nós temos aqui, primeira, né, deficiência física, onde traz aí alterações da força, alterações articulares, ostomias, nanismo, paralisia cerebral, amputações, ausência de deformidade de membros, outras alterações de segmentos corporais, deformidades estéticas. Então, isso aqui são todas as deficiências relacionadas com deficiência física. Tópico 2, né, deficiência auditiva, que também se enquadra como deficiência. Deficiência visual, inclusive trazendo, olha só que legal, visão monocular. Então, se você tinha dúvida, sim, a visão monocular enquadra-se como deficiência. Deficiência intelectual, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor sobre deficiência intelectual. Deficiência mental e psicossocial. Que nós temos, né? O transtorno de espectro autista, deficiência mental, síndromes epiléticas, também se enquadra. Déficit cognitivo originados após os 18 anos, também se enquadra, tá? Então aqui tem todos os trabalhos, todos os detalhamentos de enquadramento de deficiência. Eu fiz um resuminho para ficar mais fácil para você, mas já lembrando, né? Já clica aí no link para você acessar e conseguir ter acesso, visualizar esse documento. Então vamos entender a introdução desse trabalho aqui do Ministério do Trabalho, que existe, que o INSS leva em consideração também para avaliar a pessoa com deficiência e é utilizado, e eu vou te mostrar por quê. Olha só, considerando que o Brasil é signatário da Convenção da ONU, né, Organização das Nações Unidas, sobre os direitos da pessoa com deficiência desde 2009, a avaliação da deficiência está sendo adaptada, seu modelo muito voltado para critérios médicos, que prevalecia, né, dos decretos 3.298 de 99 e 5.296 de 2004. Para o modelo biopsicossocial. Então ele está saindo de uma avaliação simplesmente médica para um modelo de avaliação biopsicossocial, que é o que exatamente o INSS avalia, tá? Em que a pessoa deve ser avaliada num contexto em que vive, de modo a compreender-se até que ponto o impedimento corporal se torna deficiência por limitar suas atividades e participação na sociedade em função das barreiras existentes e da falta de apoios. Assim, a deficiência é um reflexo da sociedade e do ambiente, não uma alteração no corpo. Estamos em uma fase de transição entre os critérios antigos e os que serão adotados após a regulamentação do instrumento de funcionalidade brasileiro, que é o INFBR, que eu já disponibilizei para vocês, né, para a lei de cotas. Então, segundo a Lei 3.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, diz o seguinte, que a pessoa com avaliação da deficiência, né, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multifuncional e interdisciplinar. E o que ela vai consistir? Primeiro, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, a primeira situação, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. Continuando, hoje prioriza-se a avaliação da funcionalidade,
Esse é o principal tópico, pessoal. A funcionalidade hoje é o que está sendo priorizado, tá? Com a avaliação das atividades e das barreiras, seguindo os conceitos, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade. No entanto, ainda são necessários alguns balizadores objetivos presentes nos decretos até que se tenham instrumentos específicos. Portanto, são descritos aqui os critérios de transição utilizados atualmente. O método de avaliação da deficiência será alterado quando houver a regulamentação do instrumento tal da Lei Brasileira de Deficiência. Então veja que aqui a gente tem alguns critérios de enquadramento de doenças, de possibilidades que já se enquadram aí na condição de pessoa com deficiência. Isso vai servir tanto para o pessoal do setor trabalhista, né, quanto para o pessoal do RH, que precisa contratar pessoas aí na condição de deficiente, e também nas pessoas com deficiência para pedir benefícios, tá, previdenciários. Não quer dizer, pessoal, que você ter essa deficiência já vai ser considerado aí 100% de certeza que você vai conseguir o seu benefício. Mas quer dizer que já vai te ajudar bastante para já ter uma regulamentação referente a isso. Lembrando que o INSS analisa o índice de funcionalidade que eles entendem que é o mais justo, que é o que está sendo modificado. Perfeito? Então vamos entender, eu fiz um resuminho aqui para a gente entender o que vai se enquadrar como deficiência nas listas de doenças. Vamos para a tela com a gente. Então eu peguei toda essa temática, que são mais de 19 páginas, fiz um resumo e detalhei aqui para vocês para ficar mais fácil. Então a deficiência física é aplicada, né, desde que tenha alteração da força, alterações articulares, ostomias, nanismo, paralisia cerebral, amputações, ausências ou deformidades de membros, outras alterações de segmentos corporais e deformidades estéticas. Então tudo isso aqui, pessoal, pode ser enquadrado como deficiente no critério de deficiência física. E aqui a gente tem os critérios de deficiência estéticas. Lembra que aqui o que eu fiz é resumo, tá? Então olha só, tem os critérios de definição aqui de membros inferiores, de membros superiores, até que ponto que é cadastrado, por isso que é importante vocês baixarem e dar uma estudada nisso, legal? Depois, relacionado à deficiência auditiva. Então o que eles consideram? É a perda bilateral da audição, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida, né, por audiograma nas frequências tal e tal. A perda unilateral e apenas um ouvido não é critério enquadrável para PCD. Assim como para qualquer outro tipo de deficiência, é necessário para a comprovação da deficiência a realização de exames médicos especialistas. E aí você pode ver aí a audiometria, né, que até coloquei aqui na NR7, que define aí sobre os exames complementares. Perfeito? Deficiência visual, aí o que enquadra? Visão monocular, cegueira, baixa visão e a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus. Então, isso aqui também enquadra como deficiência. É importante vocês conhecerem e saberem que não é só a visão monocular ou a cegueira, então a baixa visão se enquadra, a somatória de campo visual também se enquadra, tá? Deficiência intelectual, né? Que aqui a gente colocou funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, então que pode comprometer duas ou mais dessas habilidades, tá? Depois nós temos as deficiências mental e psicossocial, né, o transtorno do espectro autista, deficiência mental, síndromes epiléticas, déficits cognitivos originados após os 18 anos, né, e além das tipologias descritas, também podem preencher vagas destinadas a PCD, pessoas que tenham deficiência múltipla, olha só, associação de duas ou mais deficiências, a empresa deve, né, marcar quais deficiências que apresenta e comprovar cada uma delas nos documentos descritos. Por exemplo, a pessoa que sofre de esclerose lateral amiotrófica, né? Ela aí, esclerose múltipla também pode se enquadrar na questão de deficiência. Pessoa reabilitada, né? Pessoa que passou por processo de reabilitação junto ao INSS e recebeu certificado de reabilitação profissional. Essa pessoa também se enquadra aí na condição de deficiente, tanto para caráter trabalhista quanto para caráter aqui de direito previdenciário. Conhecer essa legislação, conhecer esse enquadramento? Não? Então, acabou de aprender. Já vou te convidar para ir lá na nossa playlist específica aqui da pessoa com deficiência, onde a gente trabalha nas aposentadorias da pessoa com deficiência, para você conhecer tudo sobre essa modalidade de aposentadoria. Você vai aposentar mais cedo, não vai precisar de uma idade mínima para aposentar e, consequentemente, vai ganhar muito mais, porque a média dela é feita de forma diferenciada, tá bom? Vem com a gente que quinta-feira, nessa semana, tem vídeo novo. Até lá! Tchau!